Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa tem como uma de suas ações a formação de professores alfabetizadores. E esta ação se promoveu por meio de um curso que apresentou uma estrutura de funcionamento na qual o governo federal, juntamente com a Universidade do Estado de Minas Gerais, Secretaria Municipal de Educação de Ribeirão Vermelho e a direção da Escola Municipal Manuel Pereira Ramalho, articularam-se para a realização do processo formativo das professoras atuantes no ciclo de alfabetização, cujo intuito é alfabetizar os alunos até os 8 anos de idade, ao final do terceiro ano do ensino fundamental. Meu nome é Andréia, eu tenho 36 anos, é meu primeiro ano como professora dentro da sala de aula. Iniciei esse curso, do Pacto, foi um convite, que fizeram para mim, gostei muito, vi o quanto é importante, a leitura e a escrita para as nossas crianças. Esse curso está me ensinando muito, gostando muito mesmo. Aprendi no curso que nós temos que trabalhar muito com leitura, nós temos aqui os livros, que a gente faz a leitura de leite. Também temos, junto com a leitura de leite, nós produzimos um cantinho de leitura, onde as crianças dentro da sala de aula podem manusear, podem ler, sempre que terminar uma atividade ou outra, eles podem pegar o livro e fazer leitura. Jogos, também não podemos esquecer dos jogos, muito bom para interagir com o português, na matemática. No curso também aprendi que nós podemos planejar as nossas aulas, uma rotina planejada, com jogos, na leitura. Também foi muito bom para o meu aprendizado. Nossos textos do curso que vem para nós, as apostilas, são muito bons, muito ricos, uns autores renomados, e a gente aprende a cada dia todos esses processos que a gente trabalha dentro da sala de aula. Os encontros são bons, ricos nos textos, divertidos, prazerosos, também às vezes cansativos, mas são os encontros, a gente aprende cada dia. Então eu gostaria de agradecer a oportunidade de fazer esse curso, está me ajudando muito a crescer o meu profissional como professor. Os currículos não são conteúdos prontos a serem passados aos alunos. São uma construção e seleção de conhecimentos e práticas produzidas em contextos concretos e em dinâmicas sociais, políticas e culturais, intelectuais e pedagógicas. É na singularidade, não na padronização de comportamentos e ações, que cada sujeito, nas suas interações com o mundo sociocultural e natural, vai construindo seus conhecimentos. Meu nome é Edneia, tenho 29 anos, trabalho com o terceiro ano do ensino fundamental e atuo como professora há quase 7 anos. Eu estou aqui para falar hoje sobre o currículo e o pacto. O pacto veio dentro do currículo. Para quê? Para inovar as competências e habilidades que os nossos meninos têm que aprender. Porque estava muito vasta a questão do conteúdo. Hoje, com a questão do pacto, dos direitos que a criança tem que aprender, nós conseguimos abordar melhor, conseguimos focar o que realmente os meninos têm que saber quando eles chegarem no terceiro ano do ensino fundamental. São etapas que vão seguindo até serem consolidadas. Além de tudo, nós temos o PIP, que vem junto com o pacto. Para quê? Para consolidar, para articular a situação, para que tudo aconteça da melhor forma, fazendo as intervenções com os meninos que têm déficit de aprendizagem. Diante do pacto, vieram os materiais muito bons, que fazia tempo que as escolas públicas não recebiam, que foram os jogos pedagógicos, os livros, os acervos. Então hoje nós temos um acesso muito grande ao material, o que facilita o trabalho do professor, fazendo com que aquele menino que tem dificuldade e que não tem respaldo familiar consiga vir para a escola e suprir as suas necessidades, se sentindo num ambiente acolhedor, conseguindo aprender e crescer e ser um cidadão lá fora para poder contribuir com o bem da sociedade.
Sabemos que a brincadeira ocupa um lugar de destaque na vida das crianças, dentro e fora da escola. São nos diferentes momentos do seu brincar cotidiano que elas revelam maneiras de representar, de inventar e de criar, pois são essas formas que as crianças encontram para interagir, experimentar, resolver seus conflitos e pensar nos desafios da vida. Trabalhamos a proposta do brincar, jogar e de ler na escola como formas de levar as crianças a imaginar, sonhar, divertir-se e, sobretudo, aprender. Falar de histórias, brincadeiras e jogos, de aprender brincando, de brincar e aprender, é maravilhoso. Desde pequena eu ouvi histórias de vida, histórias encantadas, umas histórias tristes, outras alegres, umas histórias sonhadas, outras inventadas, contadas pelo meu pai e meus tios. Me lembro que eu e as crianças, todos os dias, a gente ficava naquela expectativa, naquele silêncio, esperando aquela hora de ouvir as histórias. E o que mais me impressionava, o que me deixava assim, que hoje eu fico lembrando, é na simplicidade deles contarem as histórias e eles tentarem sanar as nossas dúvidas, porque nós queríamos saber de tudo, perguntávamos tudo. E eles, com calma, com paciência, na sabedoria deles, eles tentavam sanar as nossas dúvidas. Aí acontecia, eu acho que é um milagre, nossos sentimentos se misturavam e aí acontecia a interação, que é aquela troca de saberes. E é muito importante isso. As brincadeiras e os jogos ajudam no desenvolvimento das crianças, promove a socialização, a descoberta de mundo, ajuda a superar as dificuldades e valoriza o espaço. A execução de brincadeiras e jogos promove a capacidade de organização pessoal, as expressões corporal e oral, a interpretação, a imaginação e a criatividade. As histórias, isso eu gosto muito de lembrar, é coisa que eu não esqueço. Aquelas brincadeiras e as histórias da minha vida, né? Nunca foram esquecidas. E hoje eu continuo colocando-as em práticas, através dos meus netos, das crianças que passam por mim, e elas adoram, elas sempre querem saber, elas ficam curiosas e elas querem aprender mais. Através dos jogos e brincadeiras, os alunos aprendem a competir, a respeitar os adversários, a seguir regras, né? Trabalham a criatividade, a linguagem oral, a escrita, consequência e aprimorando assim o conhecimento. A leitura de leite é a leitura feita por prazer, para nos divertirmos e distrairmos. É um entretenimento saudável que ensina, informa e forma crianças de uma maneira motivante e alegre, estimulando a imaginação e curiosidade. À medida que a prática da leitura se consolida e se torna um prazer, o leitor começa a construir juízos de valor sobre o qual absorveu, comparando com experiências e leituras anteriores. Eu tenho 38 anos, eu também faço parte do PIP municipal e eu também estou como ouvinte do pacto. E antes de participar do pacto, eu tive a oportunidade de fazer uma capacitação em Varginha do PIP municipal, que foi a implementação do PIP nas escolas municipais. E lá eu ouvi falar sobre leitura de leite. Em conversas com colegas, eu conheci esse termo, leitura de leite. Mas eu vim com uma dúvida, porque até então eu não sabia o que era essa leitura de leite, né? E aí, quando eu comecei a participar do pacto, eu aprendi o que é a leitura de leite, né? Que é o prazer de ler, simplesmente ler por ler, né? O professor está na sala de aula, lendo para o seu aluno uma história, mas assim, sem a obrigação de ter que trabalhar com aquela história em sala de aula, de ter que ensinar alguma coisa daquela história. É ler pelo simples prazer de ler, né?
E o pacto também, dentro dessa proposta, ele mandou e nos enviou livros, acervos, né, de vários autores importantes, autores desconhecidos, para estar trabalhando essas leituras de leite, para estar fazendo teatro, para estar trabalhando também com sequência didática. Então, eu acho que eu tenho visto, eu não estou em sala de aula, porque eu trabalho como coordenadora do PIP aqui, então eu não trabalho dentro de sala, mas em conversa com as professoras, elas me falam que os alunos estão gostando muito dessas leituras, estão se deliciando mesmo de verdade, né? Eles estão sentindo o prazer de viajar nessas leituras. A importância da leitura na alfabetização requer uma atenção especial do educador em criar estratégias de treinamento de leitura que auxiliem a criança a desenvolver a capacidade de ler e fazer algumas inferências, apropriando-se do texto para compreendê-lo a partir de uma interação entre o autor e o pequeno leitor. Meu nome é Juliana, tenho 28 anos. Sou professora aqui na Escola Manuel Pereira Ramalho, no 3º ano de alfabetização. Hoje existem muitos métodos de alfabetizar para que as crianças aprendam a ler e escrever. Mas o que muito é importante, que a gente tem que priorizar, é que a criança tenha leitura como algo significativo, de extrema importância para ela. Crianças que têm contato com a leitura desde cedo, aprende melhor, fala melhor, se comunica melhor de uma forma em geral. Com esse propósito, fiz um projeto dos contos de fadas, onde as crianças levavam a sacolinha dos contos que todas elas já tinham ouvido falar, como Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, relembrando, revivendo esses contos de fadas. E elas levavam a sacolinha, tinha um sorteio, elas eram, cada aluno que era sorteado escolhia o seu livro. E eles levavam um caderno e preenchiam a ficha de leitura, explorando a capa, ilustrador, autor, o desenho, faziam ilustrações da parte que eles mais gostavam do livro. E isso foi muito significativo para eles. Porque no outro dia eles voltavam e expunham isso para os colegas, como que eles vivenciaram isso em casa, como foi feito o trabalho. E agora, com os livros do acervo que a gente recebeu pelo pacto, a gente está fazendo rodízio com esses livros, que tem autores contemporâneos, autores que eles nunca tinham ouvido falar, e a gente está trabalhando com esses livros agora, fazendo rodízio dentro de sala e também para eles terem contato com a família, levando para casa, contando essas histórias para a família. Para cada vez a leitura se torne significativa. Porque trabalhando com leitura tem que fazer uma ponte entre leitura, alfabetização e os gêneros. Porque os gêneros é uma coisa que eles têm contato na vida e é significativo para eles a importância da leitura com os gêneros também. Então a gente está fazendo esse trabalho. O trabalho com a produção de textos tem como finalidade formar escritores competentes, capazes de produzir textos coerentes e eficazes. É o início de um caminho que será trilhado pelos alunos para se transformarem em cidadãos da cultura escrita. Meu nome é Michela, sou professora do 2º ano do ensino fundamental. Vou falar sobre produção de textos, que são instrumentos para a aprendizagem de discursos orais e escritos. É fundamental que o professor apresente todos os gêneros textuais em sala de aula para ensinar a ler e a produzir bons textos de aspectos da linguagem escrita e explorar as normas ortográficas e escritas. Eu propus uma reescrita de um livro do acervo. Para que serve um livro? Fiz a leitura mostrando as ilustrações que eles acharam muito interessante.
E depois que eu terminei a leitura do livro, antes de iniciar a reescrita, eu perguntei a eles o que nós devemos fazer com uma boa produção de texto. Aí eu expliquei a eles que tem que ter começo, meio e fim, as normas de pontuação, né, que são as regras, e tem que ter um sentido na história, porque se não tiver sentido, a produção de texto não ficará boa. E com essa reescrita, nós professores podemos analisar o que os alunos compreenderam da leitura do livro. Então, nesse contexto, foi fundamental e importante trabalhar os gêneros textuais em sala de aula, para que os alunos, né, olha as ilustrações, para que os alunos fiquem aptos a produzir bons textos, tanto em fora de sala de aula, como dentro, né? Eles podem fazer em casa, né, com os pais, né, fazer sozinhos. Os gêneros textuais são fenômenos históricos profundamente vinculados à vida cultural e social. Fruto de trabalho coletivo, os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia. Os trabalhos aplicados aos alunos, abordando os diferentes gêneros, foi mediado por situações em que as crianças leram e produziram textos, atendendo a diferentes propósitos, refletindo sobre as finalidades, formas de composição e recursos característicos dos gêneros trabalhados. Meu nome é Regina, eu trabalho com alfabetização há 25 anos e o pacto veio para acrescentar, aprimorar, proporcionar momentos de reflexão para que eu possa melhorar minhas práticas pedagógicas, porque apesar do tempo, a gente sempre tem muito que aprender. Sempre trabalhei gêneros textuais, nas reuniões de pais sempre pedi para estimular a leitura em casa, afinal os gêneros estão presentes no cotidiano familiar e não se restringe somente à escola. Meus alunos têm apresentado grande avanço em sua compreensão, pois a cada semana é trabalhado um gênero em sala de aula. E eles trazem de casa o que lhe é solicitado e no dia seguinte compartilham com os colegas a receita, a bula, o convite, a conta, e as aulas têm sido enriquecedoras. Minha mãe aprendeu a ler aos 50 anos pelo Mobral e mesmo não conhecendo as letras, sempre acompanhou meus estudos, orientada pela professora, pedia para que eu lesse em voz alta e em seguida perguntava-me o que eu entendia. Considero-me uma vencedora, pois a família é a primeira escola e o alicerce onde tudo começa. Gostaria de ver por parte de nossos governantes propagandas acirradas em horário nobre, conscientizando as famílias sobre a importância de sua participação na vida escolar de seu filho, pois não é a pobreza financeira que desmotiva, mas a do abandono, do desafeto, da falta de atenção. Muitos pais, inconscientemente, acham que participar da vida escolar de seu filho é só enviá-lo à escola. Eles podem ajudar muito, pois os gêneros estão em casa por toda parte, através de um convite, da receita, de bula, de uma conta de luz. Se queremos de fato melhorar a educação e fazer a diferença, precisamos agregar não só conhecimentos, mas ações efetivas para obtermos resultados eficazes. Em relação aos livros do acervo, considero-os muito bons, mas em relação às atividades propostas, professores e alunos devem ter total liberdade para escolherem não só os livros do PNBE, mas outros tipos de livro. Afinal, a leitura deve ser um prazer e não uma imposição.
É de grande importância também o cantinho de leitura na sala de aula, pois toda vez que o aluno termina uma atividade, ele pega um livrinho e assim está treinando a leitura, aprimorando seus conhecimentos. Estando rodeado de livros o tempo todo e os tendo ao seu alcance, creio ser impossível não se tornar um grande leitor. Meu nome é Suelen, tenho 28 anos, sou coordenadora aqui na Escola Municipal Manuel Pereira Ramalho e trabalho com o PIP, que é o Programa de Intervenção Pedagógica. Sou ouvinte do Pacto e eu vou falar hoje sobre os gêneros textuais. Os gêneros textuais já fazem parte da nossa vida cotidiana e na vida principalmente da criança, desde muito cedo, ela já tem um contato com os gêneros textuais. Desde o seu cartão, certidão de nascimento, o seu cartão de vacina, a receitinha da mamãe. Mas na escola é que o aluno vai se aprofundar mais no conhecimento dos gêneros textuais. Então, através de projetos, a gente quer fazer a ajuda das professoras para que os alunos tenham cada vez mais conhecimento. Então, nós fizemos a caixa dos gêneros textuais, para que os alunos sejam manuseados, para trabalhar diretamente com os alunos. Fizemos também um varal com gêneros textuais, com mais de 30 exemplos, para quê? Para que o aluno tenha cada vez mais conhecimento, para saber identificá-lo. E com o Pacto, veio cada vez mais a nos esclarecer também, nós como professores, porque existem várias diferenças entre o gênero textual e os tipos de texto. Então, cada vez mais o Pacto vem também para melhorar o nosso ensino. Por quê? Como o nosso trabalho com o PIP, ele encaixa completamente com o trabalho do Pacto. Então, cada vez mais, a escola tendo a união entre os dois, faz com que o nosso ensino seja cada vez melhor. Nos dias atuais, estudos revelam a importância da interdisciplinaridade em sala de aula. Há de se ter em mente que todas as disciplinas andam de mãos dadas. Uma necessita da outra para seu desenvolvimento. O processo de ensino-aprendizado não pode nem deve ser fragmentado, como que cada disciplina fosse uma caixinha isolada. O processo é um todo e precisa-se cada vez mais ser implantado nas salas de aula para o desenvolvimento contextual dos alunos. Meu nome é Kátia Monteiro de Abreu, sou professora da 2ª série da Escola Municipal Manuel Pereira Ramalho. E eu tive a oportunidade de estar participando do Pacto, onde, através da proposta Abrindo os Armários, eu tive a oportunidade de manusear os livros que estavam dentro do armário e escolhi o Rebeca, a galinha do traseiro careca, para poder contar a leitura de Leite, que até então eu não conhecia, contava as minhas histórias de outra forma, tentando desenvolver, né, contar a história, fazer que as crianças se interessassem, participassem, mas a leitura de Leite é que trouxe para eles o maior interesse, despertou neles muita vontade de estar dentro da história, de vivenciar aquele momento. Aí eu li, reli e constatei que esse era o livro que eu estava precisando para fazer uma linda, bela, gostosa e prazerosa leitura de Leite. Aí nós construímos um projeto da galinha Rebeca, a galinha do traseiro careca, onde nós fizemos um projeto interdisciplinar. Aí nós trabalhamos matemática, língua portuguesa, arte, religião, ciências e começamos. Primeiramente, nós começamos pela história. A gente recontou a história da Rebeca, né? Cada criança teve sua participação. Durante o projeto durou mais ou menos uma semana. Todas as crianças participaram com muito interesse, muita satisfação, muita parceria. Nós começamos. Através da historinha, eles foram narrando, escolhemos um dos nossos alunos para desenhar a história todinha, onde cada um coloriu
Aqui está o desenho, embaixo tem a assinatura tanto do desenhista quanto de quem desenhou, coloriu o projeto. Assim que a gente começou a contar as historinhas, a gente começou a desenvolver o projeto. Nós desenvolvemos primeiramente em língua portuguesa, nós trabalhamos a interpretação do texto, onde perguntou qual que era o título, quais eram os personagens, onde foram narrada a história, o que aconteceu, e eles foram respondendo. Quando a criança respondia, ela vinha aqui no projeto e anotava a resposta dela, da interpretação do texto. A criança anotava e assinava no mínimo para todo mundo que observasse o nosso projeto, né? Estava vendo quem estava fazendo ele. Ó, aqui perguntou qual que é o título, qual que é o autor, quais são os personagens. Depois nós fomos trabalhamos também o uso do dicionário, as palavras que tem no texto. Tem palavras aqui que eles não conheciam, que é desconsolada, humilhação, vitaminado, petrificados, fundidos. Eles não tinham nem noção de que eram essas palavras. Com a minha ajuda, eles manusearam o dicionário e a gente encontrou, né, o sinônimo de cada palavra. Vaidosa, charmosa, furiosa. Em ciência, a gente estava trabalhando sobre os animais, aproveitamos e selecionamos animais com penas, animais com pelos. Nós fizemos uma tabela onde eles marcaram, separaram os animais com pelos e os animais com penas. Através dessa tabela, nós trabalhamos matemática, construímos um gráfico. Na cor verde era a quantidade de animais, na cor azul eram os animais com penas, na cor vermelha eram os animais com pelos. Trabalhamos a quantidade e os numerais. Já em religião, fala muito na parte da história, de uma parte de valores, né? Que a gente trabalha valores o tempo todo na escola, com crianças. Qual que você vai fazer, como que você vai ajudar o seu colega, como que você vai ser solidário. E no texto, na historinha da Rebeca, mostra muito isso, que a Rebeca ela amanhece chorosa, porque arrancaram o traseiro dela, as penas dela. Aí chega um, dá um conselho, não vai ser isso que vai mudar você vai continuar sendo a mesma, porque a gente trabalhou em religião. Depois, em arte, nós fomos confeccionar a peteca. Então, foi um trabalho muito bom, onde eles adoraram, eles amaram, participaram muito. Nós construímos a peteca, que é da Rebeca. Cada criança fez a sua, a gente usou material, nós usamos bexiga, usamos areia e o EVA e a cola quente. Tivemos a ajuda também das coordenadoras Sueli e Fernanda da escola, onde nos ajudaram na confecção da peteca. E aqui tem as fotos de todas as crianças participando. Teve uma criança que não veio, depois no dia seguinte ela fez a peteca também, para não ficar de fora. E por fim, nós trabalhamos com a mudança. A gente foi para o pátio e jogamos a peteca, brincamos com a peteca. Onde tinha criança que não tinha nenhum tipo de coordenação, aproveitamos, trabalhamos a coordenação motora. Foi um projeto muito bom. No final, eles assinaram, aqui tem uma listinha, tem as referências bibliográficas, a listinha com a assinatura de todas as crianças, os nossos agradecimentos e colocamos, o Lucas foi, né, quem ilustrou o nosso projeto. E através desse projeto, nós construímos outros em cima desse. Mas eu percebi que foi um projeto muito prazeroso. As crianças hoje, elas adoram leitura de leite, elas cobram da gente leitura de leite. E eu sei que através do pacto nós vamos ter muito mais oportunidades de estar trazendo novos conhecimentos para eles, mas eu tenho certeza que essa historinha galinha, Rebeca, a galinha do traseiro careca, eles nunca mais vão esquecer. Porque foi uma coisa muito bem trabalhosa, muito prazerosa, que vai ficar para sempre na memória dos meus alunos. O homem é um ser social, isto é, para sobreviver necessita de cuidados e atenções de outros da sua espécie. É da interação nascida dessa primeira necessidade que o homem é capaz de produzir uma outra característica que os diferenciará dos outros animais: a capacidade de produzir cultura. Com isto, a socialização é um processo permanente de ensinar e aprender formal e informalmente.
Meu nome é Márcia Eirão. Eu sou orientadora de estudos do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o que as crianças precisam compreender até o 3º ano do ensino fundamental. Primeiramente, as crianças precisam ser desenvolvidas o sistema de escrita alfabética. Também as correspondências entre som e grafia, as correspondências grafofônicas. E também precisa-se ter um conhecimento sobre ortografia. Embora as crianças ainda não dominem a leitura e elas precisam ser trabalhadas ortograficamente. Conceitos de correspondências regulares e irregulares. Outro ponto também importante é o domínio da leitura. A leitura precisa ser fluente, precisa ser pausada e compreendida para as pessoas que lerem, que ouvirem a leitura. Então, o que ficou marcado na formação do pacto foi os seguintes critérios aqui no nosso município de Ribeirão Vermelho. Foi a participação efetiva dos professores, a socialização durante os encontros, as trocas, o envolvimento de todos na formação continuada. O engajamento também. Podemos dizer que houve colaboração, socialização, muitas trocas, muitos conhecimentos foram desenvolvidos durante o processo de formação e o foco foi a colaboração e a expectativa dos professores nesse processo de formação. Os aspectos positivos da formação do pacto, nós podemos pautar a prática da leitura e da escrita na sala de aula e na vida escolar dos nossos alunos. A leitura de leite também foi muito importante. Os cantinhos de leitura com os livros do acervo do MEC. O uso também dos jogos e as oficinas que foram apresentadas aos alunos. E um ponto também positivo foi a reflexão dos conteúdos na formação. Descobertas também que podem ser ressaltadas no final dessa formação do pacto. Os estudos de textos favorecem as práticas para as alfabetizadoras no dia a dia escolar. É possível compreender que a mudança na prática não acontece de um dia para a noite, que ela vem se desenrolar a partir dos conceitos desenvolvidos e estudados no pacto, e que aumenta cada dia a vontade de aprender mais, de melhorar sempre cada dia mais. Positivo também foi o entusiasmo do grupo, a vontade de aprender, a criatividade e a exposição das professoras nas oficinas, nos trabalhos em grupos, nas leituras individuais e coletivas, em todo o processo de formação.